Boa noite a todos, sejam bem-vindos no meu perfil no Facebook e também no canal do YouTube Max Carvalho. O vídeo de hoje se trata de uma aula, de um estudo que eu quero pensar com vocês aqui sobre o tema o que é ser um conservador. Posteriormente, estamos ao vivo no Facebook, estarei publicando este vídeo, esta aula no YouTube, pelo fato de que o Facebook ele não mantém um vídeo, uma live por mais de 30 dias. Então, hoje estaremos estudando este tema e posteriormente estará disponível no Facebook. Peço que você curta, compartilhe, por favor. Para conhecermos o conservadorismo, devemos olhar para os lugares onde ele existiu. Essa frase é do professor Olavo de Carvalho, quando perguntaram para ele o que era o conservadorismo. Ele disse: se queremos saber o que ele é, temos de olhar para os lugares onde ele existe, onde ele existiu, e aí então poderemos conhecer o que é o conservadorismo, concomitantemente o que é ser um conservador. Você sabe o que é ser um conservador? Muitas pessoas que assumem o epiteto de conservador, a alcunha, o título, a definição, aquelas pessoas que dizem eu me defino como conservador, muitos deles confundem ser conservador com ser religioso. Isto não é uma verdade. É um fato que a maioria dos religiosos são conservadores, mas não significa que todo conservador é religioso. Então há uma confusão muito grande quanto ao termo conservador, conservadorismo. E partindo da premissa de que temos de olhar para os lugares onde ele existiu para que possamos compreendê-lo, eu trago aqui as 3 referências de conservadorismo que eu tenho para mim. A primeira delas é o conservadorismo inglês, da Inglaterra. Porque na Inglaterra existe um conservadorismo consolidado. E o maior pensador inglês atualmente do conservadorismo, com certeza, é Roger Scruton. Roger Scruton é o autor deste grande livro chamado O que é Conservadorismo. Este livro aqui que você encontra ele, você pode adquiri-lo facilmente na Amazon, no Mercado Livre. E é um livro que explica muito bem o que é o conservadorismo inglês. Temos também os Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe um conservadorismo consolidado. E o maior dos escritores conservadores norte-americanos, com certeza, é Russell Kirk. Não tenho aqui um livro do Kirk para indicar para vocês. Um livro do Kirk para indicar. Mas leiam Russell Kirk. E aqui no Brasil nós temos uma baita referência de conservadorismo, que é o filósofo Olavo de Carvalho. O último livro que eu adquiri do Olavo de Carvalho é este aqui, O Essencial de Olavo de Carvalho, que é uma obra póstuma da Vide Editorial, que faz um resumo da obra do filósofo, que está aqui atrás de mim nessa foto. Um livro de 516 páginas, é só um resumo do seu trabalho intelectual. Muitas pessoas conheceram o Olavo pelas polêmicas, pela eleição do Bolsonaro, ou por outros motivos. Eu conheci o Olavo pela sua filosofia, o conhecimento por presença,
a teoria das 12 camadas, a paralaxe cognitiva, os seus estudos sobre a mentalidade revolucionária, o imbecil coletivo, o livro Jardim das Aflições, a sua obra premiada sobre Aristóteles e outros trabalhos do professor Olavo de Carvalho. Ele é a nossa referência atual do conservadorismo no Brasil. É o fundador da chamada nova direita brasileira. Mas nós já tivemos no Brasil João Camilo de Oliveira Torres, que é um baita de um escritor que trata do conservadorismo no Brasil, porque muitos não sabem disso, mas é importante dizer que o conservadorismo no Brasil já foi algo consolidado na época do Império. E na época do Império nós tínhamos um partido conservador apelidado pelos liberais de os Saquaremas aqui no Brasil. E essa parte da nossa história foi apagada. Então o Brasil sim, já teve uma cultura conservadora que precisa ser resgatada. A partir dos textos de João Camilo de Oliveira Torres, nós podemos resgatar parte desta cultura conservadora. Nós tivemos políticos conservadores no Brasil de grande envergadura. Refiro-me, por exemplo, ao Carlos Lacerda, ao governador da Guanabara, que deixou a política na época do regime militar. A direita brasileira foi perseguida, os conservadores foram perseguidos pelos militares, de certa forma, enquanto os militares financiavam a esquerda nas universidades. E quando o regime militar acaba, não existe mais uma força de direita consolidada. Carlos Lacerda talvez foi o maior dos nomes conservadores políticos do Brasil. Temos também Gustavo Corsão, que também é um baita de um estudioso, um baita de um intelectual, que é referência para nós quando o assunto é conservadorismo. Mas hoje, especialmente para essa aula, eu não vou falar de João Camilo de Oliveira Torres, de Olavo de Carvalho, de Carlos Lacerda, nem de Gustavo Corsão. Hoje eu vou falar sobre um outro escritor que escreveu este livrinho aqui, este opúsculo, chamado O Mínimo sobre o Conservadorismo. O Mínimo sobre o Conservadorismo. O escritor é o Bruno Garchagen. Garchagen, G-A-R-S-C-H-A-G-E-N. Garchagen. O Bruno Garchagen escreveu O Mínimo sobre o Conservadorismo, da coleção O Mínimo, editora. E este livro, embora seja chamado de O Mínimo, eu considero ele o máximo, considero ele uma grandíssima obra de Bruno Garchagen para explicar o conservadorismo. Não grande no sentido de volume de palavras ou de ideias, mas grande no sentido de profundidade, de relevância. É um livro extremamente relevante. Você pode adquiri-lo por R$20. Um baita livro. E a aula de hoje nós iremos dialogar com o primeiro capítulo deste pequeno livro, o capítulo 1 de O Mínimo sobre o Conservadorismo, de Bruno Garchagen. A primeira coisa, a partir de agora iniciamos de fato a nossa aula, encerro aqui essa introdução. A primeira coisa que eu tenho que falar sobre o mínimo, sobre o conservadorismo de Bruno Garchagen, é que essa expressão, o mínimo, ficou popularizada no Brasil graças ao professor e filósofo Olavo de Carvalho. Foi ele quem introduziu essa expressão, o mínimo sobre alguma coisa, aqui no Brasil, quando publicou especificamente um livro best-seller do Brasil, que é O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota.
O Olavo publica esse livro, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, e este livro transforma-se num best-seller, transforma-se num livro fenômeno. Foram publicadas 200 mil cópias logo na primeira edição e vendidas as 200 mil cópias. Então é algo extremamente importante na história literária do nosso país. E por meio desta obra, o professor Olavo introduz esse termo, o mínimo sobre alguma coisa. Então vem essa coleção da editora, que é o mínimo sobre o feminismo, publicado pela Ana Carolina Campagnolo, o mínimo sobre libertarianismo, publicado pelo Paulo Cogos, e hoje o assunto é o mínimo sobre o conservadorismo de Bruno Garchagen. O mínimo sobre o conservadorismo de Bruno Garchagen. O primeiro capítulo do livro, o Bruno responde a uma seguinte pergunta: o que não é conservadorismo? Trata-se de uma técnica filosófica que usamos para explicar algo. Começar dizendo aquilo que ele não é, para depois dizer aquilo que ele é. É típico dos pensadores preparados, capazes, utilizar este método. Não basta chegar aqui nesta aula e dizer para você o conservadorismo é isto. Não. Eu preciso dizer para você primeiro que ele não é, primeiro aquilo que ele costuma ser chamado, mas que não o representa, para depois disso dizer para você de fato que ele é, na realidade. Bruno Garchagen faz isto. Ele inicia dizendo que não é o conservadorismo, para depois dizer aquilo que o conservadorismo é. E ele começa com esta frase, eu gostaria de ler aqui o primeiro parágrafo do capítulo. Ele inicia assim: o que não é o conservadorismo? Só mais uma ideologia? Hoje em dia, parece que só se pode pensar em política em termos de ideologia. Tal pauta é de qual ideologia? Você defende qual ideologia? A ideologização geral da vida é uma das marcas da nossa época. Por conta disso, quando falamos de conservadorismo, as pessoas têm o costume de pensar que esse termo descreve mais uma das variantes possíveis dentro do espectro das ideologias políticas estabelecidas. Logo no primeiro parágrafo, o Bruno ele insere no pensamento do leitor a expressão ideologia. Essa expressão ideologia, esse termo, é um termo muito comum atualmente em qualquer discussão quando falamos de política. Mas o termo tem que ser compreendido e bem compreendido, porque ideologia não é exatamente aquilo que está no senso comum das pessoas. Iniciamos por pensar a origem do termo ideologia. Ideologia é um termo cunhado por um pensador francês do século XIX, que é o Claude Destutt de Tracy. Esse é o nome do francês, Claude Destutt de Tracy, século XIX. Ele é contemporâneo do Napoleão, imperador francês Napoleão Bonaparte. Esse Claude Destutt de Tracy era um opositor ferrenho do Napoleão. Todos eles
estavam influenciados pelo iluminismo francês. E o de Tracy cunhou esse termo, ideologia, para designar, para representar o estudo das ideias e da origem das ideias. Isso também é trazido pelo Bruno Garchagen na página 14 do Mínimo. O Claude Destudy Tracy cunhou o termo ideologia para designar a ciência das ideias e as suas origens. Porém, estes iluministas que acompanhavam de Tracy, eles tinham um modelo de sociedade, eles acreditavam num modelo fechado, num paradigma de ideias, num padrão, num formato fechado de ideias, que faria da sociedade algo melhor. E é então Napoleão quem vai chamá-los de ideólogos pela primeira vez. E depois de chamá-los de ideólogos, graças à popularidade de Napoleão Bonaparte, o termo ideólogos e o termo ideologia torna-se então algo conhecido, divulgado por toda a Europa. E o Bruno Garchagen introduz esse termo ideologia aqui, logo na primeira frase do capítulo 1. Ideologia, é preciso dizer, ideologia é primeiramente dogmatismo. Max, o que é dogmatismo? Dogmatismo é a filosofia dogmática dos dogmas que se define ou é representada por aquele grupo de pessoas que tomam as ideias como coisas absolutas. Se eu acredito numa ideia de forma absoluta, então eu tenho uma crença dogmática. Então eu tenho uma crença em dogmas, em princípios, em ideias que não são flexíveis, que não são maleáveis. Alguém que é dogmático, ele crê em coisas absolutamente. E ele está indisponível para qualquer discussão das suas ideias e, por que não dizer, dos seus dogmas. O dogmatismo é esta filosofia, este pensamento, e representa, ou é representado, melhor dizendo, retifico, é representado por pessoas que tomam as ideias de forma absoluta. Toda ideologia é dogmática. Toda ideologia é um grupo de ideias não flexíveis. O dogmatismo define a ideologia. Se você observar um movimento, e esse movimento é composto de pessoas que tomam as ideias de forma absoluta, pessoas que tomam as ideias de uma forma não maleável, se o movimento é composto de pessoas que tomam as ideias de uma forma que não pode ser sequer questionada, então nós estamos tratando de um movimento ideológico dogmático. E já eu vou dar um exemplo para vocês, vou dar o referente para vocês entenderem do que eu estou falando. Aqui eu quero abrir aspas, porque quando você estuda, abre aspas, quando você estuda a semiótica, não do Saussure, mas de uma escola marginal da semiótica, você estuda e você descobre que as coisas têm símbolos que a representam,
Por exemplo, esta coisa que eu estou segurando, o seu símbolo é caneta. É o nome pelo qual é conhecida, caneta. Este aqui é livro, é o nome pelo qual é conhecido. Ou seja, as coisas têm símbolos, nomes pelos quais são chamados. Eles têm também o significado, que é um conjunto de símbolos, um conjunto de palavras que explicam o símbolo. Por exemplo, eu escrevo no papel o símbolo elefante. O seu significado é aquilo que está dicionarizado e tem um sentido de conotação e de denotação. Denotação é o seu sentido de fato dicionarizado e conotação são sentidos atribuídos ao longo do tempo, dependendo de cada localização. Eu pego o símbolo elefante e o seu significado é animal, quadrúpede, pesado, natural do deserto africano, tem uma tromba, pés achatados, etc, etc. Ou seja, esse é o significado do termo. Mas, além do símbolo e além do significado, nós temos o referente no estudo de semiótica. E o referente é a coisa em si. Por exemplo, eu escrevo aqui no meu caderno a expressão elefante. E escrevo embaixo o significado da expressão elefante. Bom, você está olhando para o símbolo e olhando para o significado, mas o elefante de fato não está ali na folha do papel. Ele está na África, está lá na selva africana, na savana, ou está no zoológico. Você precisa ir lá ver. No zoológico não, no zoológico, perdão. É preciso ir lá ver o animal a qual a palavra se refere. E é isto, eu estou falando de referente. Agora eu fecho aspas e volto no dogmatismo. A ideologia, ela é dogmática. Toda ideologia é dogmática. E toda pessoa que tem ideias absolutas são dogmáticas e podem ser enquadradas em ideologia ou ideólogos. Pessoas ideólogas, adeptas de ideologia. E já eu vou dar um exemplo, na realidade, para vocês, o que é o dogmatismo. E você vai entender bem o que eu estou falando. A segunda característica da ideologia é o sectarismo. Max, o que é o sectarismo? O sectarismo é uma palavra que representa aquele grupo sectário na sociedade, aquele grupo que se divide dos demais e se fecha. Quando uma pessoa se isola do mundo, se isola das ideias, se isola de outras perspectivas, se isola de outros movimentos e não está apta para sequer discutir, então ela se tornou alguém sectário. E a ideologia faz isto. Sectariza, divide em grupos a sociedade. Isso aqui é muito fácil de se observar na sociedade brasileira, porque a nossa sociedade brasileira é uma sociedade sectária, dividida por classes, dividida por castas. Mas esse é um outro assunto para um outro momento. E a ideologia também prevê um modelamento da sociedade. Se um grupo de ideias pretende modelar a sociedade, se um grupo de ideias pretende definir o comportamento das pessoas em sociedade, tem grande chance dessa ideia ou desse grupo de ideias ser uma ideologia. Porque ideologia não é só dogmática, não é só sectária, ela também é o modelamento da sociedade. E eu estou explicando tudo isso aqui para que você entenda que o porquê que o conservadorismo não é isto. O conservadorismo não é dogmático. O
conservadorismo não é sectário e o conservadorismo não vê ou prevê um modelamento da sociedade. É por isso que Bruno Garchagen começa dizendo, no mínimo, que a ideologia não é o conservadorismo e o conservadorismo não é ideologia. Para fecharmos essa parte sobre o que é ideologia, eu vou dar alguns exemplos para vocês de pensamento ideológico e vocês percebam o quanto ele é dogmático, o quanto ele é sectário, o quanto ele modela a sociedade. O primeiro exemplo que eu quero dar para vocês aqui de ideologia é talvez aquela que mais cresce no mundo hoje, que é o islamismo radical. Existem os seguidores da fé islâmica e existem os seguidores do radicalismo islâmico. Porém, há uma coisa que unifica o radicalismo islâmico de um lado com os adeptos do islamismo como fé, que não se consideram radicais. Esses dois grupos, os radicais e os moderados, têm uma coisa que os unifica, que é a ideia do califado internacional. Essa ideia foi propagada por Frederick Schwann na Europa e ele lançou uma profecia sobre a Europa dizendo o seguinte: nós vamos islamizar a Europa. E o Frederick Schwann revelou uma das estratégias de avanço político ideológico nunca visto na modernidade, que é o plano do califado mundial, plano islâmico. Max, o que é o califado mundial? É a estratégia dos muçulmanos, dos adeptos do islamismo, para islamizar o mundo. O pensamento é muito simples, é assim: há uma ordem no meio da sociedade islâmica, e a ordem é: criem filhos, se multipliquem. Mas depois que vocês tiverem esses filhos, vão pelo mundo e espalhem pelo mundo a filosofia islâmica. Espalhe o conhecimento do Corão. Espalhe as suras do Corão. Leve o conhecimento de Maomé para o mundo e islamize o mundo. Tem muita gente que não sabe disso, acha que o islamismo é só mais uma religião. Não é só uma religião. O islamismo é, além de uma religião, um plano político de dominação mundial. Quando nós falamos de a nova ordem mundial, muitos acham que estamos falando de teoria da conspiração. Não, não é uma teoria da conspiração. É um plano real, sério, que está sendo aplicado no Ocidente. E se você duvida disso, basta que você pesquise sobre Londres, você vai ver que já tem bairros islâmicos em Londres, a capital da Inglaterra. Eles estão levando a sério esse plano de islamização do Ocidente. Eles estão falando sério quando eles dizem que vão islamizar o Ocidente. A ideia é essa. Eles saem do seu país, do mundo árabe, da Arábia Saudita, do Irã, dos países árabes do Oriente Médio, se instalam em outro país, ocidental de preferência, porque na Ásia eles não vão para lá, mas para o Ocidente eles vão, que é Ocidente é Europa e América. Eles se instalam, eles criam uma comunidade islâmica, eles usam do benefício da democracia para se instalar no Ocidente,
Eles usam da liberdade democrática para se instalar e depois que estão instalados passam a impor a Sharia, a impor a regra islâmica de conduta de vida. A ideia é transformar países ocidentais em países islâmicos ou países islamizados. Este é para mim um dos maiores exemplos do que é uma ideologia. Porque no Islã nós vemos o dogmatismo. Nós vemos no Islã o dogmatismo. Eles têm as suas ideias, essas ideias são absolutas. Por exemplo, entre os radicais islâmicos, eles acreditam, de fato, a partir de uma interpretação de uma hadith islâmica, de que se eles morrerem numa jihad, numa guerra santa, eles imediatamente irão para o paraíso e ali os esperam 72 virgens. Essa é uma crença islâmica, essa é uma crença dos jihadistas islâmicos, e eles tomam essa crença como uma crença absoluta. E é por causa disso que eles estão dispostos a morrer por essa crença. Eles estão dispostos a se tornarem homens-bomba. Eles estão dispostos a pegar um avião e lançar contra um prédio nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles tomam essas ideias de forma absoluta. E é isso que chamamos de dogmatismo. Não só isso, o islamismo também é sectário, porque eles não convivem bem com culturas diferentes. Na mídia brasileira é comum nós vermos o ataque da mídia contra os judeus, contra Israel, ataques antissemitas mesmo. A Rede Globo faz isso, e outros jornais como a Folha de São Paulo, como o UOL. Esses jornais que nós sabemos que são de viés esquerdista, eles atacam Israel, fazem ataques antissemitas, mas não falam sequer uma palavra contra os extremistas islâmicos. Por que mais? Porque o plano comunista de dominação mundial anda, de certa forma, em parceria com o plano islâmico de dominação mundial. Mas você está dizendo que são parceiros? Sim, estou dizendo que são parceiros. Parceiros na luta contra os Estados Unidos e contra o Ocidente. Cada um tem um plano. O movimento comunista internacional tem o seu plano e o movimento islâmico do califado mundial tem o seu plano. Mas os dois movimentos, eles têm um inimigo em comum. E este inimigo em comum chama-se os Estados Unidos da América e a sociedade ocidental. Então eles tomam aquele lema para si, que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ou seja, o cidadão islâmico olha para a filosofia woke, a filosofia marxista, a filosofia comunista internacional e vê neles um aliado contra o Ocidente. O mesmo acontece do outro lado. Os comunistas olham para o movimento do califado internacional, para o movimento islâmico internacional e dizem: esse pessoal são nossos aliados, porque eles também têm um inimigo, que é os Estados Unidos e os comunistas. Aliás, os Estados Unidos e o Ocidente. Olha que interessante. Aqui você começa a entender o porquê que os jornalistas brasileiros, comunistas de carteirinha, eles odeiam Israel e eles protegem os terroristas islâmicos. Por que eles fazem isso? Porque são aliados, têm um inimigo em comum. Esse inimigo comum chama-se Estados Unidos da América. O Islã é uma ideologia, porque primeiramente ele é dogmático,
E segundo, ele é sectário. Eles não se misturam, eles não aceitam conviver com culturas diferentes. Você sabia que em Israel, todas as religiões convivem, e muito bem, principalmente em Jerusalém. Dentro de Jerusalém existem igrejas católicas, existem igrejas evangélicas protestantes, existem sinagogas judaicas e existem mesquitas islâmicas. Os árabes rezam para Alá e para Maomé, que é o seu profeta, dentro de Jerusalém. E os judeus aceitam que isso aconteça. Porque é um país democrático. É um país que acredita nas liberdades religiosas, inclusive. Antes da guerra, Israel e Gaza, muitos cidadãos de Gaza saíam de Gaza e iam trabalhar em Israel. Agora, o oposto não acontece. Um judeu não sai de Jerusalém e vai em Gaza trabalhar. Um judeu não pode rezar numa sinagoga num país muçulmano árabe. Num país onde o Islã é totalitário. Não pode. Israel aceita a existência do povo árabe, mas o povo árabe, os radicais, que são a boa parte, não aceitam a possibilidade de que Israel exista. Ou seja, além de dogmáticos, são sectários. Eles se dividem em seu grupo, se fecham em seu grupo e não aceitam nada que venha de fora. E mais, são esses mesmos que gritam morte aos Estados Unidos e morte à América. Aqui eu abro aspas. É incrível como que o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, foi na posse do presidente do Irã. E na posse do presidente do Irã, ele presenciou gritos animados, efusivos, dentro do Parlamento Europeu, perdão, dizendo morte à América e morte aos Estados Unidos. E ele ali, conivente com tudo aquilo, talvez esse imbecil não saiba que nós estamos na América. Os radicais islâmicos estão gritando morte à América. Está ali, sentado no meio deles, um criptocomunista, vice do presidente Lula, assistindo tudo e aplaudindo. Talvez o Geraldo Alckmin não saiba que nós estamos na América. Ideologia, ela é dogmática, ela é sectária. E por fim, prevê um modelamento da sociedade. Na sociedade islâmica, que é o meu exemplo aqui, eu estou dando um exemplo para vocês de uma ideologia na realidade. Porque quando eu falo de ideologia, parece que eu estou falando de algo abstrato, mas eu tenho que mostrar para vocês o que ela é na realidade. Eu estou dando um referente. Aquilo que eu falei sobre a semiótica. Tem o símbolo, o significado e o referente. O referente é a coisa em si. É o objeto na realidade. E se você quiser saber o que é uma ideologia, basta que você olhe para a sociedade islâmica. Ela é dogmática, tem ideias absolutas, ela é sectária, não aceita novas culturas, novas ideias. E ela prevê um modelamento da sociedade. O Islã controla a vida do cidadão muçulmano plenamente, dizendo para ele o que ele deve falar, quais são os giros verbais que ele deve usar, dizendo para ele qual é a vestimenta que eles devem usar. Todos devem saber que as mulheres islâmicas, elas encobrem o seu rosto, o seu cabelo. Em alguns lugares é tão extremo como no Afeganistão, sob o comando dos islâmicos radicais, eu esqueci o Talibã, sob o comando do Talibã, as mulheres mostram apenas os olhos. Ou seja,
a filosofia radical islâmica, ela diz o que a pessoa deve falar, o que a pessoa deve pensar, o que a pessoa deve vestir. Isso é ideologia. Isso é ideologia. Max, me dá mais um exemplo de ideologia. O próprio marxismo. Agora nós estamos falando de algo bem presente na nossa sociedade. Max, o Brasil não é comunista. Bom, essa conversa eu já tive várias vezes com algumas pessoas. E eu até entendo a dificuldade mental que essas pessoas têm de compreender o que é o comunismo. Quando a pessoa quer entender o comunismo, o que ela faz? Ela vai no dicionário e vê ali no dicionário o significado do termo comunismo. E ali vai estar dizendo que o comunismo é uma sociedade sem classes e que antes do comunismo tem que vir o socialismo, que é uma sociedade onde o Estado detém os meios de produção e é abolido a propriedade privada e tal. Bom, se você for pensar no comunismo apenas sob o aspecto financeiro, logicamente que o Brasil não é comunista. Só que o comunismo não é isso, minha gente. O comunismo é um projeto de poder que ultrapassa o campo da economia. É muito mais do que falar de dinheiro, de meios privados de produção ou meios públicos de produção. Não, esquece isso. Isso é o comunismo que começa em Marx. Mas já Lenin e Stalin entendem que se abolir a propriedade privada, o país se destrói. Foi por isso que, logo no início da União Soviética, ao perceber que dar fim aos meios de produção privados não funcionaria, o governo soviético retrocede e, clandestinamente, não oficialmente, mas clandestinamente, ele permite e até incentiva o capitalismo. Então não estamos falando de ideias econômicas, de meios privados ou meios públicos de produção, de empresa privada ou estatização. Não é essa a discussão. O comunismo é uma outra coisa. E já Stalin, lá atrás, já percebeu isso. Mas os comunistas brasileiros, como ineptos que são, como jumentos, comedores de capim que são, não são capazes de entender uma coisa tão simples como essa. Lula não é comunista, por exemplo, porque ele está estatizando os meios de produção, embora ele faça isso também. Mas não é isso que o define como comunista. O que o define como comunista é a centralização do poder na mão do Estado. Cada dia que passa, o Estado tira um pouco mais da liberdade do cidadão brasileiro. Cada dia mais, o Estado tira um pouco mais da liberdade que você tem para educar o seu filho, para abrir o seu próprio negócio, a sua liberdade de expressão para dizer o que você pensa e para acreditar naquilo que você acredita. Isso é o comunismo, é a centralização da autoridade, do poder econômico, intelectual, cultural na mão de um grupo pequeno político. Isso é o comunismo. Mas a aula não é sobre o comunismo, a aula é sobre o conservadorismo. Mas o marxismo é um exemplo de ideologia. Tem ideias dogmáticas. As pessoas que se declaram de esquerda, marxistas, ela tem os seus dogmas. O que é um bom esquerdista? É aquele que acredita na justiça social, que não é justiça nenhuma, eu chamo de privilégio. São aqueles que acreditam na pauta woke, no gaysismo. São aqueles que acreditam no aborto, que uma sociedade ela tem que ser uma sociedade abortista.
Eles querem o direito para matar os bebês. É esse direito que eles lutam. Eles acreditam, se for uma mulher, então ela tem que ser feminista. Ou seja, todo bom comunista tem essas ideias de forma dogmática. São sectários. Eles, tem um grupo deles, tem um jeito de vestir, tem um jeito de falar. Você conhece um marxista, um comunista, um esquerdista pela fala. Falou em justiça social, esquerdista. Falou, temos que lutar pelos direitos dos necessitados, dos pobres, esquerdista. Falou em termos como opressão capitalista, esquerdista. Eles têm os seus dogmas, eles têm as suas crenças, e eles são sectários. Max, os comunistas não são sectários. Os esquerdistas brasileiros não são sectários. Não! Experimente entrar numa universidade pública. Experimente entrar na Universidade do Largo de São Francisco, na USP. Experimente entrar na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pregar em algum desses lugares ideias conservadoras. Você sairá de lá escorraçado, espancado. Esse pessoal é sectário, esse pessoal são fechados nos seus dogmas, nas suas crenças, na sua ideologia e não aceitam o contraditório. Hoje eu fiz um vídeo no Instagram, eu quero abrir uma aspas aqui, comentando um vídeo que eu vi do presidente Davi Alcolumbre do Senado. O Davi Alcolumbre disse o seguinte, aspas para ele: as pessoas têm que aceitar as ideias diferentes, tem que entender que a sociedade é feita de ideias diferentes e tal, e tem que aceitar opiniões diferentes. Eu fecho aspas. E eu respondi no vídeo o seguinte: Davi Alcolumbre defender que as pessoas têm que ter ideias diferentes, quando ele é o primeiro a desrespeitar as ideias diferentes. Na maior cara de pau, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz: nós temos que respeitar as ideias diferentes. Sabe aquela fala empolada, grotesca? Nós temos que respeitar as ideias diferentes. Foi esse mesmo indivíduo que disse há pouco tempo atrás, se o Senado se juntarem e os 81 senadores quiserem pautar um impeachment, eu não pauto. Eu não coloco para votar, mesmo que todo o Senado se junte para isso. O senhor Davi Alcolumbre, o senhor que defende que as pessoas têm que ter ideias diferentes, é o primeiro a rejeitar qualquer ideia que não seja a sua. O senhor calou a boca de 81 senadores e vem defender divergência de opiniões? Vocês são comunistas, vocês são sectários, vocês são dogmáticos, vocês querem um modelo de sociedade no padrão woke, e vocês não aceitam uma única objeção a esse plano diabólico marxista. Uma única. E é esse o problema das nossas universidades brasileiras. Max, o problema da universidade é a doutrinação. Não é, meu filho, não é a doutrinação. O problema da universidade é a censura da filosofia conservadora, a censura do liberalismo. Max, na universidade tem que ter doutrinação? Tem que ter, mas tem que ter doutrinação de todas as filosofias que correm na sociedade. O problema das universidades brasileiras é isso. Só se pode falar em marxismo. Só se pode falar de Paulo Freire. Só se pode falar em Karl Marx. Só se pode falar em Michel Foucault. Só se pode falar em Jacques Derrida. Pesquisem e vejam se encontra uma única tese que cite Edmund Burke, Olavo de Carvalho, Roger Scruton, Bruno Garchagen,
Ana Caroline Campagnolo. Pesquise, vê se encontra. Não encontra, por quê? Porque eles não aceitam a possibilidade da discussão. Eles não aceitam que haja outros pensamentos nas universidades. Isso é o modelamento da sociedade. Porque para você modelar a sociedade por uma ideologia, primeiro você precisa modelar a consciência da classe formadora de opinião. Na universidade hoje está os jornalistas de amanhã. Na universidade de hoje está os médicos, os advogados, os juízes de amanhã, os comentaristas, políticos. Todos estão hoje estudando nas universidades, sendo infectados pelo marxismo, e amanhã serão professores dos seus filhos. Amanhã será o advogado que vai julgar o seu que vai trabalhar no seu processo, o juiz que vai julgar o seu caso na justiça. Isso é ideologia marxista na prática. Eu dei o exemplo do marxismo e aqui eu concluo o exemplo. E dei o exemplo da sociedade islâmica. Esses dois exemplos na realidade, a sociedade islâmica e o marxismo, são o nosso referente, o nosso objeto real de análise. Isso é ideologia. Agora, Bruno Garchag defende a posição de que o conservadorismo não é isto. O conservadorismo não é mais uma ideologia. Max, se o conservadorismo não é uma ideologia, então o que ele é? O Roger Scruton escreve um capítulo inteiro sobre a atitude conservadora no livro que é o conservadorismo. E esse título que eu acabei de citar já diz para mim, para você, o que é o conservadorismo. O conservadorismo não é uma ideologia, porque ideologia é um circuito fechado de ideias dogmáticas, sectárias e que prevê o modelamento da sociedade. O que é então, Marx, o conservadorismo? O conservadorismo é uma atitude. O conservadorismo é uma reação. Se não me engano, salvo engano, deixa eu conferir, Kenneth Minogue diz que o conservadorismo é uma filosofia muito específica de ideias. Mas não são ideias absolutas. E é aqui que ele é diferente da ideologia. Max, você é da ideologia do conservadorismo? Não, porque o conservadorismo não é uma ideologia. Como eu disse, retomo, uma ideologia é um grupo fechado de ideias. O conservadorismo também é um grupo de ideias, só que não é um grupo fechado. O conservadorismo prevê ideias que são maleáveis. Max, dá um exemplo para que eu entenda. Vou dar um exemplo. O próprio nome conservador passa a mensagem de que ele quer conservar alguma coisa. E isso é verdade. Mas o conservador não quer conservar tudo. Por exemplo, eu sou um adepto do conservadorismo. Suponhamos que no futuro eu venha a integrar a elite política do município, do estado ou do país. Nessa hipótese, eu chego para trabalhar no espaço público e eu encontro no espaço público
algo ruim, um funcionamento inadequado dos bens públicos e da coisa pública. O que eu faço como um conservador? Eu conservo aquilo que está inadequado? Não. Eu conservo aquilo que não funciona? Não. Então o que eu faço? Eu dou marcha a mudanças graduais e lentas, não agressivas, não violentas, mas mudanças devagar, mudanças graduais, mudanças lentas e mudanças graduais. E modifico aquilo que não está em funcionamento adequado para a população. Ou seja, o conservador, ele quer conservar, mas não significa que ele vai conservar tudo. Significa apenas que ele tem a ideia que aquilo que é bom na sociedade tem que continuar. Aquilo que a sociedade construiu e é bom tem que continuar. E aquilo que não funciona, então nós mudamos. Mas não de forma brusca, não de forma violenta. De forma calma, lenta e gradual. Ou seja, a ideia do conservador, ela é maleável. O conservadorismo não é só maleável nesse sentido que eu disse. Tem um segundo sentido. E aqui nós vemos que o conservadorismo pode ser diferente dependendo do local onde ele está. O conservadorismo inglês, por exemplo, do Roger Scruton, é um conservadorismo que prevê a manutenção, a conservação da monarquia inglesa, por exemplo. O que o conservador inglês quer? Ele quer conservar a monarquia. Ele quer conservar a tradição da igreja, a tradição da família, a tradição da monarquia no seu país. O que difere o conservador inglês, por exemplo, do conservador americano. Porque o conservador americano é um conservadorismo, o conservadorismo americano é um conservadorismo diferente do conservadorismo inglês. Enquanto no inglês eles querem preservar a monarquia, no conservadorismo americano, do Russell Kirk, por exemplo, eles querem conservar a Constituição americana. Veja que conservadorismo diferente. Eles querem conservar a história dos heróis americanos. E o conservadorismo no Brasil é outra coisa ainda. Ou seja, é essa maleabilidade, é essa flexibilidade do conservadorismo que o classifica ou que o categoriza fora do espectro ideológico. O conservadorismo não é dogmático. Se ele fosse dogmático, o conservadorismo inglês deveria ser também o conservadorismo brasileiro, que deveria ser também o conservadorismo americano, austríaco, da Letônia, da Lituânia, da Dinamarca, não importa, da onde fosse. Se ele fosse dogmático, ele deveria ser uno. Deveria ser igual, mas ele não é. Justamente por causa da sua maleabilidade, flexibilidade. Aqui nós podemos categorizar o conservadorismo como não dogmático. E é por esse motivo, primeiramente, que ele não é uma ideologia. O conservadorismo também não é sectário. Existem conservadores dos mais diversos tipos. Não há um grupo fechado de conservadores. Por exemplo, eu sou um conservador que aderiu à filosofia olavista. Mas existem outros tipos de conservadores no Brasil. Existem até conservadores que sequer acreditam que o Olavo era conservador. Mas enfim, isto se deve ao fato de que ele não é uma ideologia. E por fim também, o conservadorismo não prevê nenhum modelo de sociedade. E isto o exclui
da definição de ideologia. Aqui eu volto para fechar naquele parágrafo inicial do Bruno Garchagen no livro O Mínimo sobre Conservadorismo. Hoje em dia parece que só se pode pensar em política em termos de ideologia. Eu vou encerrar essa aula aqui, nessa frase. O Bruno Garchagen diz: hoje em dia parece que não se pode pensar em política senão em termos de ideologia. Agora que você entendeu o que é uma ideologia e que o conservadorismo não é isto, ele é uma reação, ele é uma atitude diante da sociedade, não dogmática, não sectária, que não prevê um modelamento de sociedade. Agora que você entendeu tudo isso, entra comigo dentro dessa frase do Bruno Garchagen. Hoje em dia, parece que só se pode falar em política em termos de ideologia. As pessoas estão pensando cada dia mais ideologicamente. Eles olham para você e perguntam: qual ideologia é a sua? Essa pauta que você está falando é de qual ideologia? Vocês já viram isso? Você começa a falar de liberdade de mercado, de liberdade para empreender, e alguém já te define: esse daí é liberal econômico. Você começa a falar sobre as mulheres, a defesa do direito das mulheres, e alguém já diz: esse aí é feminista marxista. Você começa a falar de Deus, pátria e família, alguém já vai falar: esse aí é conservador, partindo do pressuposto de que a maioria entende o conservadorismo como ideologia. Mas eu já mostrei até aqui nessa aula toda que conservadorismo não é isso. Mas partindo do pressuposto de que as pessoas acreditam que o conservadorismo é uma ideologia, então eles dizem isso. Ou seja, toda pauta que você defende, alguém vai tentar enquadrar ela num espectro ideológico. Este ano nós teremos eleições, por exemplo. E nas eleições desse ano, ou na eleição desse ano, para presidente da República, nós teremos um palanque com N candidatos. E esses candidatos, muitas vezes são vistos como pessoas de espectro políticos diferentes. Alguém pode olhar aquela fileira de candidatos e dizer assim: olha, tá aqui o Lula, que é de esquerda. Tá aqui o Flávio Bolsonaro, que é de direita. Tá aqui o Renan Santos, que é da extrema direita. Tá aqui o Aldo Rebelo, que é da extrema esquerda. Tá aqui o Caiado, que é de centro. Ou seja, essas pessoas, quando fazem isto, estão pensando em espectros ideológicos. E é disso que eu estou falando para vocês, é disso que o Bruno Garchagen está falando. Parece que só se pode falar de política em termos de ideologia. E é justamente aí que vão dizer que o conservador é um adepto da ideologia, quando não é. Parece que só se pode pensar em política em termos de ideologia. Essa frase é o resumo dessa nossa aula, desse nosso estudo, do capítulo 1 de O Mínimo, sobre conservadorismo. As pessoas estão acostumadas a pensar ideologicamente. Só que as ideologias, elas são conjuntos fechados de ideias. Dentro desse grupo de ideias está o marxismo. Dentro desse outro grupo de ideias está o liberalismo. Dentro desse outro grupo de ideias está o anarquismo. Dentro desse outro grupo de ideias está a filosofia de Augusto Comte, oh meu Deus, o positivismo. Por aí vai.
Ou seja, as pessoas estão pensando dentro de grupos de ideias. Essa sociedade moderna, ela deu fim ao pensamento livre. As pessoas são incapazes de pensar livremente porque as suas ideias estão condicionadas a filosofias ideológicas. O Bruno usa a expressão, as pessoas têm o costume de pensar. Ele foi muito aqui, digamos, muito bonzinho nas palavras. Ele usou aqui um eufemismo, ele usou aqui uma figura de linguagem para expressar algo muito mais grave, de uma forma mais tênue, para não assustar o leitor, entende? Assim, em vez de falar que a pessoa está condicionada a isso, eu vou dizer que ela costuma pensar. É mais do que um costume, é um condicionamento. É mais do que um hábito pensar ideologicamente. As pessoas estão programadas para pensar ideologicamente. As pessoas estão programadas para raciocinar dentro de um vocabulário comunista, ou dentro de um vocabulário liberal, ou dentro de um vocabulário anarquista. Ou seja, as ideologias estão dividindo as pessoas porque as pessoas são incapazes de pensar fora da bolha da sua filosofia de referência. Essa é a tragédia do Brasil. Essa é a tragédia do pensamento brasileiro. E aqui eu encerro esta aula sobre o que é ser um conservador. Primeiramente, ser um conservador não é ser um ideólogo, não é ser dogmático, não é ser sectário. Ser um conservador é reagir diante da sociedade, preservando o que é bom e propondo mudanças graduais àquilo que é ruim. Fecho aqui, convidando você a desenvolver um pensamento livre, fora da bolha da ideologia. Max, eu me defino como um conservador. Então leia Bruno Garchagen, leia Roger Scruton, leia Russell Kirk, leia Ana Carolina Campagnolo, leiam Olavo de Carvalho, leiam Edmund Burke, leiam os pensadores conservadores. Max, eu sou conservador, mas eu quero conhecer o liberalismo. Ok, leia Ludwig von Mises. Leia os liberais. Oakeshott. Leia os outros. Marx, eu quero conhecer também o marxismo. Então leia Karl Marx. Leiam o Paulo Freire. Um texto bosta, perdoa a expressão, um texto bosta do Paulo Freire, mas leiam Paulo Freire. Leiam Michel Foucault. Leiam esses pensadores, leiam a Escola de Frankfurt, Max Horkheimer, Theodor Adorno, que embora não sejam marxistas, mas eles dão fundamentos para os marxistas na sua revolução cultural. Leiam Antônio Gramsci. Ou seja, saiam da bolha da filosofia ideológica de referência e leiam outras coisas. Porque depois que você tiver a capacidade de articular o pensamento conservador com o pensamento liberal, com o pensamento marxista, com o pensamento anarquista, quando você tiver essa bagagem de pensamento, aí você começa a se encontrar no mundo. Aí você começa a ter um pensamento livre. É um convite que eu faço para todo mundo, é uma coisa que eu faço, e se o Brasil fizesse, ou boa parte do Brasil fizesse, tenho certeza que nós não estaríamos imersos no bostil, no esgoto ideológico que é o Brasil. A maioria das pessoas estão num esgoto ideológico, na privada de fato ideológica do Brasil. Não conseguem pensar livremente. Isso é uma tragédia para o nosso país. Nós somos o país, gente, de Machado de Assis. Nós somos o país de Lima Barreto.
Nós somos o país de Lígia Fagundes Telles. Nós somos o país de Santos Drummond, de José de Anchieta. Nós somos o país de Dom Pedro II, de Dona Leopoldina, Princesa Isabel. Mas o brasileiro, de Olavo de Carvalho, de Mário Ferreira dos Santos. Gente, Mário Ferreira dos Santos foi talvez o maior de todos os filósofos da história humana. E foi brasileiro. E o Brasil não conhece os seus heróis, não conhece os seus escritores, não conhece os seus inventores. Nós inventamos o avião, nós inventamos o rádio, nós inventamos o telégrafo. O brasileiro não sabe disso. Leiam a literatura brasileira. Leiam os pensadores brasileiros. Vamos valorizar a nossa cultura, a nossa língua portuguesa, os nossos heróis, os nossos professores. Vamos valorizar. Tá bem? Um abraço a todos. Como eu disse, encerro aqui. Esta aula, este vídeo ficará disponível no meu canal no YouTube, Max Carvalho. Abraço e até mais. Tchau, tchau.